São Paulo é minha paixão. São Paulo. Prefeitura de São Paulo. Voltamos a apresentar Coletivos, um espaço aberto para as juventudes. Salve, salve, estamos de volta aqui com o programa Coletivo e desse bloco agora com mais uma companheira nossa aí de luta guerreira, a companheira Marília. E aí, Marília, tudo bem? E aí, beleza, gente? Marília, Salve. que é da Juventude do PT, do Núcleo de Política sobre Drogas e atualmente está na coordenação de política sobre drogas da direção da Juventude do PT, né, Marília? Isso aí. Boa. Já a gente conta um pouquinho sobre o núcleo e sobre várias atividades aí importantes que vai ter com relação à política sobre drogas. Antes de passar para o Vitor, para ele terminar essa Bíblia que eu comecei. Essa avaliação sobre a questão dos moradores de rua, muito importante para a matéria dele, só dá duas agendas aí que é muito importante dessa semana. Na quarta-feira, então já amanhã, vai ter lá na Assembleia Legislativa a primeira reunião que vai ser uma votação lá da CPI da merenda, mas que a Frente Brasil Popular e outros movimentos, a Juventude do PT e outros movimentos estão chamando aí para a gente ir lá, para demarcar posição, para fazer um embate aí, né, com relação à CPI da merenda e cobrar com que ela não seja, né, pelo que tudo indica, né, ela vai ser uma CPI chapa branca, porque foi uma manobra... Tinha um deputado caçado indicado pelo PSDB, né? Sim, na verdade tinha um projeto de CPI da bancada do PT, eles manobraram, construíram para deles para ser chapa branca mesmo, ou até para tentar inverter o foco. Né? Mas mesmo assim foi uma vitória do movimento secundarista. Sim, mas importante, né? E a gente tem que pressionar, fazer com que, né, a luta ela pressione a CPI e faça com que ela dê alguns frutos importantes aí para a luta. Boa. Então amanhã, na quarta-feira, às 15 horas, lá na Assembleia Legislativa, no auditório José Bonifácio. Então tá todas e todos aí convidados e, né, a participar da agenda. E nessa semana também, na sexta-feira, sai da Assembleia lá e vai direto para a Funarte, que às 7 horas da noite tem na quarta-feira mesmo, amanhã, um bate-papo bem interessante sobre a cultura do estupro, com várias minas. Massa, legal. Revista As Minas, 33 Sem Machismo. Uhum. E vai ter um outro debate também sobre isso, que eu já vou falar já. E na sexta-feira, o ato em defesa da Petrobras, né, na sexta-feira, às 10 da manhã, lá na sede mesmo da Petrobras, lá de São Paulo, na Avenida Paulista, número... me fugiu o número aqui, acho que é a altura do 901, 902, alguma coisa assim. Na frente do Colégio Objetivo, um ato também muito importante aí para a luta. O foco do golpe, né, o motivo principal do golpe aí é a luta do pré-sal, né, e o total desmonte aí da Petrobras, né? Vitor, então continua. O que foi que você conseguiu para avaliar aí sobre a matéria, sobre a situação dos moradores de rua em São Paulo? Então, eu estava dizendo isso, né, que a gente começa as discussões e a galera mais aguerrida, petista e tal, acha que tá tudo lindo, maravilhoso, que você não pode criticar. Uhum. E a galera mais crítica de esquerda acha que tá tudo um lixo, que tem que jogar tudo fora, e foi por isso que eu resolvi fazer a matéria, né? E mais importante do que a questão, não é mais importante, mas eu diria que o problema central não está nem na questão das mortes, que é uma questão gravíssima e não estou nem discutindo isso, mas me parece que existe uma falta de planejamento dessas políticas mesmo. Mais do que descaso, mais do que falta de vontade política, é uma questão de não saber, não ter um plano estratégico para a questão.
Quando você vê centros de acolhida, como os que atendem o Braços Abertos, que são centros que a Marília vai falar melhor que eu, que atua na questão da redução de danos e tal, e ao mesmo tempo a mesma prefeitura tem centros onde o acolhido não pode sair para fumar um cigarro, não estou falando nem de drogas ilícitas. Então, como é que a mesma prefeitura é capaz de promover isso? Porque a grande parte dos abrigos, dos centros de acolhida, são centros que são, na verdade, terceirizados, por boa parte deles por ONGs religiosas e tal. E aí, na verdade, cada centro de acolhida acaba tendo uma política e a cidade fica sem uma política maior Então, talvez um dos principais problemas seja o controle disso na ponta, né? Exatamente. Ter uma fiscalização mais eficaz na ponta, né? Eu não sei nem se a questão de fiscalização é anterior mesmo, a questão de licitação mesmo, porque não estou dizendo que tem corrupção, não é esse o ponto. Não, de fiscalização de gestão mesmo, né? De fazer uma política estratégica e dizer, olha, vai poder sair ou não vai, ou, enfim, mas eu particularmente sou a favor da redução de danos, mas tem gente que não é. O prefeito tem que tomar uma decisão, ou os centros de acolhida são de redução de danos ou não são. Esse meio termo, cada hora o sujeito tem uma regra ou coisa assim, isso é muito difícil. A questão dos carrinhos, né? Eu tive a oportunidade de perguntar para a secretária na coletiva sobre a questão dos carrinhos, das carroças dos moradores. E ela me falou que tem um abrigo na cidade de São Paulo no qual se pode guardar as carroças. Né? Só um. Então, assim, é muito difícil, porque o sujeito ele vive disso, né? Ele não vai deixar o carrinho do lado de fora e ficar acolhido, só sair de manhã sem saber se o carrinho vai estar lá ou não, porque aquilo ou ele vai morrer de frio ou de fome. É uma escolha meio... O prefeito Haddad, para não assim, que é apontado, né? Assim, muitas vezes abrigo não suporta, não tem condições, não suporta nem de vaga, não suporta, não tem condições de se adaptar às demandas, às necessidades dos moradores de rua, né? Talvez com as tendas, como são tendas abertas, isso pode facilitar. Agora vamos ver como que sai isso na prática. E a questão é que são tendas temporárias, né? Sim, o frio, sim, durante o inverno. Ou seja, então o problema vai seguir. E eu acho que é isso que é mais do que a galera mais de esquerda, mais aguerrida, que está brava e tal, mais do que reclamar de recolher cobertor, que é algo horrível e que o decreto de sábado encerrou, ou pelo menos permite que você denuncie isso, coisa que não acontecia antes, é você cobrar uma política de gestão mesmo, de falar, olha, qual vai ser a política? O que a gente quer para essa população, né? E isso é que vai se construindo aos poucos. A gente tem que lembrar que a gente está na cidade de São Paulo, né? A gente teve 3 gestões de esquerda na história da cidade, né? Essa é a terceira. E a política para moradores de rua sempre existiu, higienista ou não, né? Na época do Kassab, onde o Kassab teve a cara de pau de fichar 100% dos moradores de rua da região do Jabaquara com um decreto dizendo que isso era bom para a sensação de segurança do cidadão. Até o Rui Falcão, na época, entrou com um projeto... Não, e é por essas e por outras, Marília, depois eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que demonstram, né, a diferença real dos projetos, né? E o que a gente não pode deixar acontecer é que esse problema social, né, que esse problema né, que precisa, como o Vitor falou, de maior planejamento de gestão, de uma maior tática assim, de gestão de políticas públicas mais eficazes, mas que isso não pode se tornar uma disputa política, né, e principalmente mais pré-eleitoreira, né, pré-debate eleitoral. Pode, se ela vier se tornar um programa de governo, né? Aí pode. Sim, o se que ela não vier pode representada ser essa crítica superficial. Sim. Isso não ajuda nem a população de rua, nem a população que não é de rua. Sim. Isso só prejudica o debate. Exatamente, né? Esse debate
criou um entorno assim bastante desonesto, até porque a gente viu setores que jamais discutiram esse tema ou que jamais tiveram preocupações com populações em situação de rua, colocarem na fala do Haddad um peso enorme, como se fosse prioridade, né? E tanto a direita quanto a esquerda. Exatamente, né? tanto a direita quanto a esquerda. Tanto é desonesto porque a gente sabe que um dos principais motivos para a higienização, né, das ruas são as guerras drogas, né? Uhum. E a política do de braços abertos, que consiste em tirar das ruas, né, enfim, a população que vive à mercê do crack, principalmente, e colocar em centros de acolhida, ela inverte completamente essa lógica proibicionista e higienista que a gente historicamente vê na cidade de São Paulo, né? Por exemplo, a Praça da Sé, ela é conhecida por ser um ponto de crack, e hoje a gente já vê um reflexo muito positivo disso, que, enfim, diminuiu bastante o número de pessoas vulneráveis lá, em função do de braços abertos. Uhum. Da Sé, da Luz, né? Exato, né? Toda essa região central. Só fazer um adendo aí na questão da Praça da Sé, justamente, porque foi uma das ações que eu visitei junto com a equipe do prefeito. E assim, quando ele falou aquela frase infeliz, e é infeliz, eu não encontro justificativa para a frase. Não tem como justificar, né? O problema é o desdobramento que isso se tornou. Ele foi campeão infeliz, nessas acho que frases, né? ele até se desculpou publicamente disso, né? Mas assim, tem uma questão aí, que é uma questão real, que eu vi, ninguém me contou, eu vi, que é a questão que alguns moradores de rua acabam se tornando reféns do tráfico. Como é que isso acontece? Essas pessoas fixam barracas, são barracas desmontáveis, mas elas fixam uma residência na praça, ou ali na 14 bis também. E aí o que acontece é que o tráfico coloca uma barraca junto e proíbe essas pessoas de saírem de lá, porque durante o dia o tráfico faz ali as suas transações. E isso impede que os gestores de saúde, assistente social, não sei o quê, cheguem nessa população. Então, quando a preocupação, tirando a frase infeliz, mas a preocupação de não deixar com que isso aconteça é justamente para proteger esses moradores. Sim. Então, é preciso tirar a frase que é absolutamente infeliz da ação que é uma ação correta, na minha opinião. E do histórico de políticas públicas, como a Marília estava falando aqui, do braços abertos, né, toda uma série, né, ampliação do número de... Né, ainda que insuficiente, mas ampliação do número de abrigos, de centros de referências. Acho que tem todo, né, um debate aí mais fundo colocado, que se vier para o debate eleitoral vai ser bom, porque a gente vai ter o que mostrar. Claro. Sabe? Não vai ficar essa... eu acho que é muito isso mesmo, né? Se esse tema, né, principalmente da higienização dos moradores de rua vier à tona num debate, eu acho que a gente tem muito a contribuir, porque a gestão Haddad foi pioneira nesse processo de rever a lógica da população em situação de rua, através do programa de braços abertos, através do número do aumento de abrigos. Isso acho que também é um ponto muito válido a citar. Conferência de política sobre drogas, exatamente. Queria saber o que o Matarazzo tem a dizer. É exatamente isso que eu ia colocar, né? Aí eu acho que vale colocar para setores de direita, né? Por exemplo, Matarazzo, João Dória, o que eles vão fazer em relação à população em situação de rua. Tá certo. Então vamos terminando aqui esse segundo bloco. No próximo bloco a gente termina com algumas agendas e, né, precisa aprofundar um pouco aí nos debates. Tem muita coisa interessante aí de política sobre drogas acontecendo no país, né, na luta de resistência e tal. O Vitor tinha sugerido uma música, Vitor, qual que foi? Foi... Do Criolo. Do Criolo, Fermento na Massa. Bora ouvir aí, então. Esqueceu. Fermento uma vez, só fermento. Essa mesma. O Vitor esqueceu a música que ele pediu. Mas eu sei a música. Hoje eu vou comer pão xoxo. O padeiro não foi trabalhar. Já a gente volta, gente. Olha lá.